Irmãos, enquanto cantávamos esse último hino, lágrimas escorriam dos meus olhos em gratidão a Deus por tão grande salvação que nós temos, né? Está soprando um pouquinho, né? E os mais velhos, como eu, sabem que realmente Deus nunca nos desamparou. A gente vem atravessando muitas lutas, tribulações, pecados cometemos, nos arrependemos e o Senhor nunca nos desamparou. Então é um incentivo para você que está começando agora na vida cristã. Cristo não desampara o seu povo, nunca. Agora há pouco chegou alguns irmãos também na entrada e a gente fica muito feliz em ver essas pessoas que estão conosco, nos visitando, e é uma confirmação, como se Deus estivesse dizendo assim: eu ainda estou com vocês, eu não desamparei vocês. Esse pequeno rebanho, por mais pequeno que seja, eu ainda cuido de vocês, tenho cuidado de vocês. E para nós mais velhos, então, é uma alegria muito grande, né? Poder estar adorando junto com outros adoradores que a gente nem conhecia. Bem, vamos à exposição de Neemias, então, 15ª parte, chegamos aí à 15ª do livro de Neemias. Vamos hoje cobrir o capítulo 11, abram suas Bíblias, Neemias 11. Vamos ler todo o trecho, todo o capítulo, os 36 versos. E vamos meditar sobre o tema deste trecho: homens valentes, ministério forte, igreja saudável. Homens valentes, ministério forte, igreja saudável. Amém. Nós vamos meditar em alguns princípios para o ministério bíblico dentro de uma igreja saudável. Vamos lá, capítulo 11 então. Relação dos que habitaram em Jerusalém. Os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sortes para trazer um de 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém. E as 9 partes permaneceriam em outras cidades. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. São estes os chefes da província que habitaram em Jerusalém, porém, nas cidades de Judá, habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. 2 tribos, se lembram? Tribo do sul, Judá, composta de 2 tribos, Judá e Benjamim, não é? Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maalalel, dos filhos de Pérez. E Maazéias, filho de Baruque, filho de Col-Rosé, filho de Razaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho do Silonita. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 478 homens valentes. São estes os filhos de Benjamim. Agora vai relatar os filhos de Benjamim, registrados. Salu, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maazéias, filho de Itiel, filho de Jesaías. Depois dele, Gabai e Selai, ao todo 928. Joel, filho de Zicri, superintendente deles, e Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes, Gedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadoque, filho de Meraiote, filho de Aitube, príncipe da casa de Deus, e os irmãos deles, que faziam o serviço do templo, 822, e Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquias, e os seus irmãos, cabeças de famílias, 242, e Amazai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer, e os irmãos deles, homens valentes, 128, e superintendentes deles, Jabdiel, filho de Gedolim. Dos levitas, Semaías, filho de Assub, filho de Ricão, filho de Asabias, filho de Buni. Sabetai e Josabade, dos cabeças dos levitas, que presidiam o serviço de fora da casa de Deus. Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, o chefe que dirigia os louvores nas orações. E Baquebuquias,
o segundo de seus irmãos. Depois, Ábida, filho de Samua, filho de Galau, filho de Jedutum. Todos os levitas na santa cidade foram 284. Dos porteiros, Acube, Talmon e os irmãos deles, os guardas das portas, 172. O restante de Israel, dos sacerdotes e levitas, se estabeleceu em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Os servidores do templo habitaram em Ofel e estavam a cargo de Zia e Gispa. O superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, que eram cantores ao serviço da casa de Deus. Porque havia um mandato do rei a respeito deles e certo acordo com os cantores concernente às obrigações de cada dia. Petaías, filho de Mesesabel, dos filhos de Zera, filho de Judá, estava à disposição do rei em todos os negócios do povo. Quanto às aldeias, com os seus campos, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriat-Arba e suas aldeias, em Dibon e suas aldeias, em Jacabzeel e suas aldeias, em Jesua, em Moladá, em Bet-Palete, em Azar-Sual, em Berseba e suas aldeias, em Ziclag, em Mecona e suas aldeias, em El-Rimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoa, em Adulão, e nas demais aldeias, em Laques e em seus campos, em Azeca e suas aldeias. Acamparam-se desde Berseba até ao vale de Inom. Os filhos de Benjamim também se estabeleceram em Geba, e daí em diante em Micmas, Aia, Betel e suas aldeias, em Anatote, em Nobe, em Ananias, em Azor, em Ramá, em Gitaim, em Adide, em Zeboim, em Nebalate, em Lode e em Ono, no vale dos artífices. Dos levitas havia grupos tanto em Judá como em Benjamim. Oremos mais uma vez, irmãos. Senhor nosso Deus, somos gratos por ter a Tua palavra, Senhor, à nossa disposição. E somos gratos, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, pois Ele é o nosso verdadeiro Mestre. E assim, Senhor, que possamos todos nós aqui reunidos nessa manhã, receber a Tua palavra como de Deus e não de homem, porque de fato ela é a Tua palavra. E a mim, Senhor, que transmite a mensagem, Senhor, dá-me graça de ser fiel às Escrituras. Senhor, que Teu Santo Espírito me guie, Senhor, como me deu graça de preparar o sermão, também eu necessito de Ti, Senhor, Espírito Santo, para explicar e para entregar a mensagem com fidelidade. Sem Ti nada posso, Senhor. Me ajude, Pai, e assim eu rogo a Ti, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Pai, que tudo seja feito para a edificação da Tua igreja e para a Tua glória, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Queridos, homens valentes, ministério forte, igreja saudável, é o que nós vamos meditar nessa manhã. E eu quero dizer para vocês, queridos, como nosso Deus é maravilhoso. Não houve nenhuma intenção sequer passou na cabeça do presbitério de nós estarmos falando as mesmas coisas que praticamente ouvimos nessa manhã na aula que nós começamos a ouvir sobre ministério. É impressionante a soberania de Deus, irmãos. Isso nos deixa, ao mesmo tempo que nós nos regozijamos em entender, Deus está conduzindo o nosso pequeno rebanho, também cai um temor em nossas vidas por saber, Senhor, o Senhor está aqui no meio de nós. O que nós vamos falar agora, irmãos, vai reforçar o que nós ouvimos do Rodrigo na primeira aula. E isso sem nós sequer conversarmos a respeito disso, queridos. Como a agenda de Deus se encaixa de maneira assim maravilhosa nas vésperas das nossas eleições para ministério, queridos. É impressionante, eu não consigo entender isso, vai além da nossa compreensão. Então vamos lá, é Deus que está nos conduzindo graciosamente. Nós vimos nas exposições anteriores de Neemias que Deus é fiel em todas as suas promessas, tanto de castigo quanto de restauração do pecador arrependido. Nós vimos que o povo se arrependeu, houve um arrependimento, e através desse arrependimento, eles entenderam a história passada deles, uma história cheia de
problemas, de dificuldades, de apostasia, de rebeldia contra as ordens de Deus, e o povo assim sofreu, e a promessa de Deus era de que haveria um exílio, eles cairiam nas mãos de nações estranhas, e ficaram lá. E a promessa através de Jeremias é de que o castigo, ou essa prisão que eles ficaram lá na Babilônia, duraria 70 anos, e isso se cumpriu na época de Neemias. 70 anos depois, Neemias levanta primeiramente um grupo que foi antes de Neemias, 2 grupos antes de Neemias, e finalmente o grupo de Neemias também sai do exílio e volta para a cidade. Deus cumpriu a promessa, tanto de castigo, como de abençoar o seu povo, quando o povo se arrependesse dos seus pecados. E é o próprio Espírito Santo que faz tudo isso, não é mover do coração humano, mas o arrependimento é obra do Espírito Santo. É Ele que produz arrependimento no coração dos pecadores, que volta para Deus cumprir o seu propósito. E Deus não cumpre o seu propósito por causa do arrependimento, porque Ele que faz o arrependimento e coloca o arrependimento no coração do povo. Vimos que o avivamento não termina com a contrição de coração e confissão de pecados e lamento e choro e tudo mais. Não, o avivamento é uma mudança de vida no dia a dia do povo eleito, e isso implica em atitudes dos verdadeiros eleitos para com Deus. Não é somente choro. A pessoa está arrependida, ela chora, mas ela não muda. Então que arrependimento é esse? Não há um verdadeiro arrependimento só em choro e lágrimas, mas em atitudes. Primeira atitude que eles tiveram, um renovo da aliança com Deus. Eles voltaram para Deus, eles se prostraram diante de Deus, oraram, fizeram votos de voltar para Deus. Eles fizeram votos solenes: eu vou voltar para o meu Deus, eu vou me consagrar a Ele mais ainda. E dentro disso, eles deram alguns passos. Segundo ponto, deram alguns passos práticos nesse sentido. Quais foram? Santificar-se e serem leais a Deus e a seus princípios. Segundo, consagrarem-se e confiar totalmente na direção de Deus em todos os momentos no dia a dia de suas vidas. Confiarem na direção do Espírito de Deus na vida deles. Terceiro, restaurar um compromisso sério com a casa de Deus. É isso que nós vamos agora esmiuçar um pouco mais aqui nesse sentido. Eles chegaram a ter essa visão correta. É através de um povo. Existe um povo que Deus cuida. Eu não posso ficar lá em casa sozinho, achando que eu estou caminhando com Deus, desigrejado, fora da videira, um ramo fora da videira. Eu não posso. Eles entenderam isso. Então agora o compromisso de Deus é com a casa de Deus. É isso que eles vão começar a praticar agora. Eles se preocuparam agora com isso. Então, continuando a ver esses passos práticos, então, do povo que se encontrava, na verdade, em ruínas. Ruínas não só por causa dos muros, mas principalmente por causa de princípios quebrados, rebelião contra Deus, afastamento dos princípios de Deus. Eles estavam em ruínas por causa disso, mas que agora estão se voltando para Deus. Então o objetivo deles agora é não desamparar a casa do nosso Deus. Percebam o último versículo do último capítulo que nós lemos, capítulo 10, versículo 39. Ele diz assim, Esdras registra assim, eu já expliquei para vocês, quem escreveu esse livro não foi Neemias, né? Foi Esdras, né? Ele relata a história de Neemias, mas o escritor dos 2 livros, Esdras e Neemias, foi o escriba Esdras, ok? Então, versículo 39 do capítulo 10 diz: porque aquelas câmaras dos filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas do cereal, do vinho, do azeite, porquanto se acham ali os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros e os cantores, e assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Eles entenderam: eu preciso caminhar junto com um povo escolhido por Deus, ok? Esse é o objetivo deles. Então, repovoar a cidade, aumentar a membresia, mas requer ordem
e decência, requer organização, requer o mínimo de organização possível para cada situação, para cada igreja local, para cada situação, e Deus vai nos ensinar alguns princípios para isso. Então vamos aprender esses princípios aqui de um ministério bíblico e frutífero que será o alicerce de uma igreja local saudável. Eu vou relatar para vocês 3 princípios. O primeiro deles está aí, aqui na nossa projeção: a multiplicidade ou pluralidade de serviços ou de ministérios. Se vocês perceberam no trecho que nós lemos do capítulo 11 todo, vocês perceberam ali que existem alguns serviços que são relacionados aqui. Por exemplo, o autor fala de sacerdotes. Temos então os sacerdotes. O que os sacerdotes faziam? Os sacerdotes ensinavam a palavra de Deus ao povo e intercediam pelo povo junto a Deus. Esses sacerdotes eram os mestres da palavra. Eles eram os professores, aqueles que eram os mestres, como nós vimos hoje de manhã, os presbíteros daquele povo, daquela igreja. Versículo 36, por exemplo, se você pegar lá, eu estou começando do fim, né? Parece que eu estou começando de trás para frente, não é? Mas só para explicar, versículo 36 diz que dos levitas havia grupos tanto em Judá como em Benjamim. Aí você pensa o seguinte: peraí, mas aí ele está relatando aqui os sobreviventes, né, de Judá, que eram as 2 tribos que ficaram na região sul de Israel, a tribo de Judá, que eles estavam voltando para casa, né, voltando do exílio, e ali tinha 2 tribos, Judá e Benjamim. Só que os levitas não eram contados junto com as 12 tribos, ou de maneira especial, Deus separou os levitas para o serviço a todos os seus irmãos, para todas as tribos. Então havia levitas que eram da tribo de Levi, aqueles que Deus chamou e consagrou para o ministério, aqueles que tinham um chamado especial. E havia gente levita, tanto na tribo de Benjamim como na tribo de Judá. E desses, Deus chamou alguns. E aí você vai lá para o versículo 1. Os príncipes do povo habitaram em Jerusalém. Esses príncipes aqui, começa a dizer exatamente sobre esses sacerdotes. Esses príncipes seriam aqueles que eram os líderes do povo. Príncipe não é porque eles eram principais ou melhores, não, porque eles tinham um chamado de liderança. Eles eram os sacerdotes daquele povo. Tem os levitas também no sentido de servidores do templo. Você observa também nesse texto que nós lemos, que além de servidores do templo, também tem os que administravam as doações recebidas. Esses levitas também faziam a manutenção do local de culto, eles guardavam as portas, eram os chamados porteiros da cidade, né? Então eles eram uma espécie de diáconos naquela época, diáconos do templo, primeiramente do tabernáculo, né? E depois do templo. Quando Salomão constrói o templo, então, de uma forma fixa, agora esses levitas passam a servir dessa maneira, na administração do templo, do local de reuniões, a ordem no culto, a recepção de visitantes e essas coisas todas. Então há um serviço aí diferenciado. Vejam, os sacerdotes precisavam continuar fazendo as suas atividades de ministração e oração. Eles precisavam continuar oferecendo sacrifícios, eles precisavam continuar lendo a lei de Deus diante do povo, né? E eles precisavam dar continuidade ao ministério deles, então eles não poderiam abraçar outras coisas para fazer. E consequentemente, então Deus levanta junto dos seus irmãos levitas também, os sacerdotes também eram levitas. Agora eles levantam também os outros servidores do templo, que faziam uma porção de outras coisas, como apoio aos sacerdotes. E eram então essa espécie de diáconos. E também você percebe que haviam cantores. Temos aqui os cantores dentre os levitas também, que conduziam o povo em louvores e ações de graças no momento do culto. Isso não quer dizer que todo cantor é levita. Hoje não tem mais isso,
né? Cantor é cantor, né? Mas ele tem um chamado especial. Então, o chama de levita, isso aí já passou, já é da velha dispensação, ok? Essa denominação passou. Mas ali você percebe nesse trecho os cantores que conduziam o povo em louvores e ações de graças no momento do culto, através da música e das orações. Eles conduziam também o povo em oração. Então, a gente vê essa pluralidade. Qual é o princípio aqui? O princípio é que todos se respeitavam mutuamente. O ministério precisa ser repartido. Uma pessoa só não consegue, como dizia lá no passado, quando a gente batia um futebol, né? Agora não dá mais, as pernas não correm mais, né? Mas antigamente a gente, lembra daquela história? O cara que bate escanteio corre para cabecear na área. Talvez alguns até conseguiam, nunca vi fazer isso. Mas essa é mais ou menos isso. Não dá para fazer isso, não dá para. Então nós precisamos de homens que repartam o serviço com toda a liderança, né? E aí a gente respeita cada posição onde Deus levantou cada homem, cada servidor do templo, cada sacerdote, cada levita, e assim vai, os cantores, né? Nós respeitamos, nos submetemos ao serviço de cada um deles. E você vai abrir comigo agora Atos 6, já trazendo e aplicando para o Novo Testamento, Atos capítulo 6, os 4 primeiros versículos de Atos 6, você vê exatamente isso que aconteceu na igreja primitiva. Logo de cara, Deus já começou organizando a coisa. De que maneira? Ele já tinha os apóstolos, que eram os professores, os pregadores da palavra, aqueles que eram incumbidos do ensino e da oração. Ok? Então vejam aí, capítulo 6 de Atos 1 a 4. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Quando Lucas relata que naqueles dias, logo no começo. Logo no começo da igreja já deu algum problema. Mas Deus permitiu para que eles se reorganizassem. Espera aí, vamos pensar. Como é que a gente faz? Aí eles pensaram, versículo 2, então os 12 são os apóstolos, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos esse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então eles repartiram o serviço. Isso é normal, isso é bom, isso é uma igreja saudável. Quando nós temos pessoas que estão servindo adequadamente, conforme nós ouvimos nessa manhã, cada qual dentro do chamado que Deus lhe deu. Às vezes eu compartilho com alguns irmãos e eu digo assim, a gente que já tem um pouco mais de idade, talvez a gente não possa correr ou exercer muitas atividades, as forças vão diminuindo. Mas os irmãos mais novos são muito mais fortes, carregam a gente no colo e a gente reparte com eles um pouco da sabedoria que Deus nos deu ao longo do tempo. Então a gente reparte com os mais novos. Os mais novos têm a força, os mais velhos a sabedoria. A gente junta tudo, faz um mexidinho e a igreja caminha com sabedoria, com graça. Né? E assim funciona a igreja do Senhor. Por isso somos gratos aí por todos os queridos irmãos e irmãs que se oferecem, apesar de irmãs, nós vimos de manhã, não é oficialmente, não é? Mas as irmãs ajudam muito, professoras, mais velhas ensinam as mais novas e por aí vai, né? Tanta coisa para serviço social, é muito bom. Então, deve haver então esse respeito mútuo entre os ministérios variados na igreja, e também deve haver uma unidade e complementaridade entre eles. Vejam bem, não somos nós que vamos dizer assim, vamos criar um novo ofício aqui, vamos criar uma nova função dentro da igreja aqui, eu tenho uns amiguinhos aí que são bacanas, eu queria dar uma coisa para ele fazer. Não, extraoficial até pode, mas não oficialmente. Não somos nós que criamos ofícios. A gente sempre ouvia dos irmãos mais velhos: eu não tenho ministério nenhum para dar para você, quem tem é Deus que chama.
Mas esses ministérios se complementam. Eles precisam estar unidos, coesos, harmonicamente unidos, um servindo o outro. Vejam aqui, como nós ouvimos essa manhã, os presbíteros, eles não são os principais porque eles são melhores, não, mas por causa da função deles. A igreja não sobrevive sem a pregação da palavra. Isso é essencial para a igreja. E os diáconos existem para dar apoio para os presbíteros continuarem fazendo o serviço da palavra, ministério da palavra e oração. Não que um seja melhor que o outro, não, mas um suporta o outro, um complementa o outro. Por isso eles vivem em unidade. Isso quem chamou foi Deus, não são os homens, né? Então não há mérito nenhum, nem em presbíteros, nem em diácono. Mas eles se complementam. Então esse é o nosso primeiro ponto, essa pluralidade de serviços. Segundo princípio, homens com voz de comando e valentes de espírito. Homens com voz de comando e valentes de espírito. Eu quero que você relembre, onde que nós estamos aqui? Neemias 11. Vejam, você começa a olhar alguns versículos. Versículo 1, por exemplo, você observou aí, versículo 1 desse texto: os príncipes do povo. Príncipe aqui quer dizer alguém que é líder, é um líder. Príncipe do povo, versículo 1, tá? Chefe, né? Versículo 2, o povo bem... Pulo 2, não, 2 não é agora. Versículo 9, ali está relatado o termo superintendente ou supervisor. Perceberam? Então, líderes do povo ou príncipes do povo. Versículo 9, superintendente. Versículo 13, cabeças de família. Aqui é um princípio muito importante, como nós vimos nessa manhã, né? Quem não cuida da sua própria família, como cuidará da igreja de Deus? Então ele precisa cuidar bem da sua casa primeiro, né? Então, eles eram cabeças. Cabeças também fala de autoridade, de alguém que tem voz de comando, que dita as regras. Isso não é ditadura. Isso precisa. Veja, a história da criação revela autoridade e submissão o tempo todo, inclusive entre a Trindade. Então não é pecado ter autoridade, uma pessoa receber de Deus essa autoridade. Não é despotismo. Precisa haver voz de comando, senão a igreja que não tem profecia, ela se corrompe. Então, homens, e depois versículo 13, né? Cabeças de família. Versículo 14, homens valentes. Perceberam aí? Vai grifando aí. Homens valentes. Depois, versículo 16, presidiam o serviço, ou seja, eles eram presidentes, eles eram cabeças, eles eram chefes, eles comandavam o serviço. Precisa ter homens assim, né? Que mais? Versículo 17, chefe que dirigia os louvores nas orações. Chefe, mais uma vez fala de alguém que toma a frente. Versículo 17, né? E por aí vai, né? Então, se você for peneirar todo esse trecho, ele está repleto dessas palavras, mostrando que esses líderes tinham autoridade, eles tinham voz de comando, eles eram valentes. E a igreja, veja, a igreja, queridos, não é uma instituição democrática. A igreja não toma decisões pela maioria dos membros em si. A igreja é uma instituição teocrática, onde Deus governa absoluto através de seus princípios revelados nas Escrituras, usando homens que Ele escolhe para esse serviço. Deus usa homens, sim, que Ele escolhe para esse serviço. E esses homens só têm autoridade enquanto estiverem debaixo da autoridade da Bíblia, das Escrituras. Se eles fugirem dos princípios de Deus, eles quebraram princípios, eles não têm autoridade nenhuma sobre a igreja. Nenhuma.
Mas enquanto eles estão ali, pelo chamado, como nós ouvimos essa manhã, e debaixo da autoridade das Escrituras, pelo comando e direção que a Bíblia nos dá, eles têm autoridade e precisam ter voz de comando, precisam ter voz de liderança. Duas coisas eu quero observar com você, meu homem, nessa manhã. Eu estou falando para todo mundo, né? Mas especialmente para você. Seja mais velho, mais novo, mais casado ou solteiro, não importa. Você que é homem precisa saber essas coisas aqui. Você precisa entender essas coisas aqui. Eu quero que você guarde duas palavras e você sabe, se você tem participado das nossas reuniões de homens, você sabe do que eu estou falando, né? E também das EBDs. Duas palavras: força e coragem. Acho que você já pegou, né? De onde eu tirei esse texto aqui? Bom, há necessidade de força, ou seja, voz de liderança convicta, apropriando-se de sua autoridade para servir o povo, para dar direção ao povo, sendo exemplo dos irmãos e para refutar os lobos e os rebeldes que ameaçam a integridade do rebanho. Alguns irmãos do passado já diziam que o pastor precisa ter duas varas, aliás, é uma vara e um cajado. Enquanto uma serve para aproximar a ovelha e trazer para perto de si e protegê-la, o outro é um bastão. Você pode trazer o significado de um porrete para sentar na cabeça dos lobos quando eles chegam perto do rebanho. Ou para dar no bumbum de alguma ovelha rebelde. Sim ou não? Queridos, a autoridade bíblica funciona assim: força. Não no sentido de ser forte porque ele nunca se quebranta, que ele tem a voz, ele dá a última palavra sempre, ou ele, ele falou, a água parou. Não, quem fala e a água para é Deus, o homem não. Mas se ele for um homem bíblico, um marido bíblico, um líder de igreja bíblico, ele tem autoridade enquanto estiver debaixo da Bíblia. Ele não precisa forçar a barra, ele não precisa chegar e pegar o irmão pelo pescoço e obrigar ele a obedecer. Nós não temos esse poder, irmãos. É a palavra que tem o poder de fazer a igreja obedecer. Nós não precisamos fazer isso. Nós temos que lançar a palavra, mostrar o erro, mostrar a direção, mostrar o princípio de Deus e deixa que o Espírito faça com que a pessoa obedeça ou não, dependendo de Deus. Nós não temos o poder de fazer a pessoa obedecer. Então, há necessidade primeiro de força. Segundo, há também necessidade de coragem. Por que coragem? Coragem fala de uma perseverança. Há necessidade de perseverar e não desanimar, pois as ameaças serão muito difíceis no ministério, extremamente pesadas e constantes. Jesus, quando iniciou seu ministério, aliás, logo no início, no seu batismo, ele foi batizado e diz que ele foi tentado no deserto 40 dias e 40 noites. Depois que ele venceu a tentação, diz a palavra de Deus que o inimigo foi embora por até momento oportuno. Ou seja, ele vai e volta, vai e volta. Então ameaças sempre teremos ao longo do nosso trabalho. Sempre. Não é que hoje você venceu a ameaça de um inimigo e você está bem, agora nunca mais vai acontecer esse problema. Não. Por isso é necessário essa coragem, que significa uma perseverança, não desistir, não querer abandonar o barco antes da hora, não pendurar a chuteira quando você ainda não foi chamado para pendurar a chuteira. É o momento de continuar. Então necessita dessas duas coisas. Agora vamos lá. De onde que eu tirei isso? De onde que nós aprendemos isso? Pode falar. Vocês não querem falar? Eu vou falar. Josué capítulo 1. Abre comigo. Josué capítulo 1. Eu vou ler aqui versículo 6. 6, 7 e depois pula para o 9. Olha só. Josué 1, 6. Qual a palavra aí? Forte e corajoso. Primeira vez que Deus fala para Josué: ser forte e corajoso. Por quê?
porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Ele falou para o líder, eu vou usar você, homem, Josué, fraquinho, eu sei, você não tem capacidade, condição por si mesmo, força, mas eu serei a sua força. Ele promete depois, eu serei com você. Mas ele chama, ser forte e corajoso, porque é com você que eu vou conduzir essa igreja, Josué, até Canaã. Perdão, já estava em Canaã, né? Eu vou continuar conduzindo esse povo através de você, homem presbítero Josué. Mas ser forte e corajoso, versículo 7. Tão somente, de novo, hein? O que Deus fala de novo? Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Segunda coisa, ser forte e corajoso agora para ser um exemplo para o rebanho, para praticar a lei. O povo vai ver na sua vida como um cristão anda, como um verdadeiro judeu naquela época israelita anda, como é um homem de Deus. Então ser forte e corajoso para praticar. Terceiro, versículo 9, não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Quem dá força, quem dá coragem para o líder, seja presbítero, seja diácono, seja professor, seja o que for, é Deus. Deus capacita, Ele está o tempo todo do nosso lado. Vai ter gente falando mal, dá para desanimar, a nossa carne quer parar, quer desanimar, quer pendurar chuteira, quer jogar toalha, como dizem, né? Mas não façam isso. Se não houvesse perseguições, é porque o nosso time é o último da tabela. Se você não é ameaça para os grandes times, deixa eles lá, não precisa nem mexer com eles. Agora, quando o time está disputando cabeça lá, primeiro, segundo, terceiro, na tabela, você sabe o que eu estou falando, né? É uma ameaça, então você vai ser atacado, Nós só somos atacados porque estamos andando nos caminhos do Senhor, não por mérito nosso, mas por graça de Deus. Por isso somos atacados, por isso as pessoas vêm falar mal de nós, é porque você incomoda o reino das trevas, e o inimigo vai usar quem for para tentar te derrubar, como fez com Neemias, não fez? O tempo todo. Muito bem, então há necessidade disso, ser forte e corajoso. Terceiro princípio, homens com corações voluntários e altruístas. Homens com corações voluntários e altruístas. Agora sim, veja o versículo 2 do capítulo 11 de Neemias. Diz assim: o povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. Vou contar uma historinha para vocês aqui. Esse pessoal aqui compraram uma empresa falida, cheia de dívidas. Esses líderes aqui começaram o trabalho deles debaixo de escombros, uma igreja destruída, uma igreja horrível, tipo assim, racionalmente falando, eram pessoas que eram loucas. Como que eu vou entrar numa dessas? Como que eu vou pular dentro de um barco desse se ele está furado? Eles pularam para consertar os furos. Eles entraram para dentro da edificação para fechar brechas. Eles compraram a briga. É fácil quando você chega e o lugar está tudo bonitinho. Aqui gostou de servir, aqui é aqui que eu quero. É aqui que eu vou amarrar meu burro, como dizem, né? Porque está tudo em ordem, está tudo bem. É isso que... Pronto, agora achei o lugar. Eu não estou falando que é errado. Mas muitos de nós não foram chamados. Por isso, homens fortes, valentes, corajosos, para começar a edificação ou reedificação no lugar destruído.
Acontece. Então, versículo 2 fala de homens que se doaram para o serviço espontaneamente e vestiram a camisa do time de Neemias e dos outros edificadores. Então, é isso, às vezes nós chegamos a uma igreja toda em escombros, né? E como aqui nesse caso. E às vezes é justo, talvez a pessoa não queira participar, tem os motivos dela. Nós não estamos aqui querendo julgar motivo de ninguém. Nós não estamos querendo julgar motivo, entra, não entra, sai, não sai, participa, não participa, não vamos julgar. Porque quando Deus chama, Ele chama mesmo, eu sei disso. Quando Deus chama, ainda que você não queira, você vai. É incrível isso. Eu digo de carteirinha, ainda que eu não queira, Deus me coloca lá. Você vai bater o pênalti, alguma assim, olha o tamanho do goleiro. Vai, bate esse pênalti. É com você, cara. Às vezes Deus coloca a gente nessa situação. É um chamado irresistível também. Nesse sentido. Então, nós respeitamos plenamente também o tempo de cada um, né? Não tem problema nenhum. É o tempo de Deus na vida de cada pessoa. Mas a membresia, aqui nesse caso, expressa a membresia lá, o povo. Quem é esse povo? A igreja, os irmãos, toda a comunidade de Judá. Eles bendisseram, né? O povo bendisse. O que significa bendizer? O povo louvou a Deus, agradeceu a Deus e abençoou aqueles homens que não foram forçados com uma pistola na cabeça. Fala, agora você vai ser presbítero, agora você vai ser diácono. Se você não for, é o último dia da sua vida. Eles não foram forçados, eles foram voluntários. Espontaneamente se ofereceram. O povo olhou para eles e disse: Senhor, obrigado, porque o Senhor nos deu presbíteros e diáconos. Obrigado, porque o Senhor nos deu esses líderes, Senhor. Eu louvo a Deus por esses líderes e abençoo esses irmãos, para que eles façam a obra não relaxadamente, mas sejam fiéis a Ti. Por quê? Porque a igreja entende que precisa de homens assim. É através desses homens que a igreja está de pé. Eu não estou falando no sentido literal, porque Cristo é a rocha que sustenta a igreja. Só que Cristo usa homens. O Novo Testamento, tanto no Velho como no Novo, você vê isso. Deus sempre usou homens, escolheu homens para liderar, seja lá no sacerdócio, no ministério levítico, como também no Novo Testamento. Os apóstolos, os sucessores dos apóstolos foram os presbíteros, e junto com os presbíteros, os diáconos. Sempre foi através de homens que Ele chama. Deus chama, capítulo 5 de Hebreus fala isso. Deus chama, Ele não toma o sacerdócio por sua própria força, mas Deus chama. E quando Deus chama, eu já falei para você, ninguém resiste. É o tempo de cada um. Então a membresia louvava esses homens que voluntariamente se ofereciam. Por quê? Porque o povo bendisse esses homens. Por quê? Uma das coisas, e você pode ver um monte de outras coisas, quando você olha nos outros 10 capítulos de Neemias, tudo que eles passaram, tudo que esse povo passou, toda a luta que eles sofreram, olhar para homens que voluntariamente se ofereciam, eles entenderam muitas coisas. Uma delas, por quê? Porque se dispor a edificar é comprar briga com os inimigos de Deus e da igreja. Só que isso é absolutamente necessário para a igreja. Não para que esses homens fiquem ricos por causa do dinheiro da igreja, porque não vai ficar. Talvez até vai perder muitas coisas. Vai perder emprego, vai perder horas extras em outros serviços, vai sobrecarregar esposa e filhos. Esses homens se sobrecarregam esposas e filhos. A família de um presbítero carrega um fardo que vocês nem imaginam. Primeiramente porque eles precisam ser modelo para o rebanho. Então é uma luta. Pensa, pecadores como eu, chegar aqui na frente e poder falar para vocês: nunca chegaria se não fosse a graça do meu Senhor.
se não fossem as misericórdias do meu Deus, e se não fosse o amor dos meus irmãos. É a única coisa que me mantém no ministério, saber que eu posso contar com o perdão, com a misericórdia e o amor dos meus irmãos e de Deus. Então, o povo louva por causa disso. Outra verdade aqui, é o que eu já falei, né? É que foi somente depois que ouviram a pregação de Esdras. Lembram-se? Esdras pregou, capítulo 7, depois avança capítulo 8, arrependimento, atrás de arrependimento, atrás de arrependimento, né? E você chega aqui, então, o que você conclui? Através da pregação de Esdras, e também depois que o Espírito Santo lhes revelou a desgraça de suas origens, e a vergonha que essa igreja estava, eu estou usando a palavra igreja, você entende o que eu quero dizer, né? O povo de Deus naquela época, né? O povo de Judá estava em vergonha, escombros, era o povo mais abençoado do universo, estava passando por aquela vergonha, porque desobedeceram a Deus, mas Deus perdoou, estava restaurando a igreja, estava levando o povo de volta, viram uma luz no fim do túnel, e esses homens, depois que viram tudo isso, toda essa vergonha, que homens como esses se dispuseram ainda mais para o serviço de reedificação. Gente, como que um homem em sã consciência entra para dentro de uma missão? Lembra-se da palavra missão FUBA? Acho que os militares devem conhecer mais essa palavra, né? É tipo assim, uma missão já perdida. Eu aprendi esse termo no Resgate do Soldado Ryan, o filme, né? Missão falida. Eu sei que eu vou para essa missão para morrer, mas eu vou. Então, mais ou menos que nem Tomé, né? Então vamos para Jerusalém morrer com ele, né? Jesus está indo, então vamos morrer com Jesus, né? É uma missão suicida. Como que homens abraçam uma missão suicida dessa? Só pelo Espírito Santo. Porque eles entenderam que a primeira missão suicida foi do seu Senhor. Ele veio para morrer pelo seu povo. E às vezes homens vão morrer por causa da igreja também. Então está aqui, homens com corações voluntários, altruístas, entenderam, vamos reedificar, não está tudo perdido não, calma, Deus é conosco. Lembra-se Josué e Calebe, os outros 10 disseram assim, não, nós não vamos entrar naquela terra, ela até é boa, tem cada uva desse tamanho assim, mas tem gigante, não vamos não. Josué e Calebe rasgaram suas vestes, e clamaram, calem sua boca, não desanimem o povo, nós vamos entrar sim, quem vai nos dar a terra é Deus, Ele prometeu, Ele vai conosco, nós vamos pisar não, nós vamos amassar esses inimigos, esses gigantes como pão. Josué falou, porque entendiam que Deus estava com eles, eles abraçaram a causa da igreja por causa disso. Então aí, 3 princípios, não é? O primeiro deles, a pluralidade de serviços. Segundo, homens com voz de comando, é necessário ter voz de comando, é necessário não brincar com o serviço, é necessário mostrar sim alguma firmeza, vez por outra, é necessário. Quem não gosta de ouvir esse tipo de exortação é porque nunca ouviu em casa. Às vezes o marido falha nisso, o pai falhou nisso, e a criança, o jovem, a mulher, o adolescente, não sabe ouvir uma voz de comando, não sabe ouvir uma bronca, porque nunca ouviu em casa. Nunca ouviu um homem sendo homem. Uma voz de comando. Não vamos fazer isso. Sim, vamos fazer isso sim. Sim, não. Que passar disso é do diabo. Então, a gente precisa entender isso. Terceiro, homens de corações voluntários, abençoe os seus líderes, orem pelos seus líderes. Nós não estamos brincando de igrejinha, nós estamos assumindo um compromisso diante de Deus. A palavra de Deus em Hebreus 13 diz que nós vamos prestar conta diante de Deus por vossas almas.
Como que nós vamos brincar de igreja? Pensa o peso. Tiago também fala, não façam-se muitos de vós mestres, sabendo que trarão sobre si maior condenação. Mesmo assim, tem uns doidos aí que vão ser mestres. Estou brincando, né? Desculpa a palavra. Né? Alguns vão querer ser mestres. Vai trazer maior condenação? Se eles falharem, sim. Mas como nós ouvimos nessa manhã, excelente coisa almeja aquele que quer o presbitério, o ministério, episcopado. Mas agora eu vou encerrando e vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou fazer uma perguntinha, né? Perceberam aqui a participação feminina nessa formação do novo ministério? Vocês perceberam? Gente, fala sim ou não? Vocês perceberam? Não? Como não? Agora eu pergunto de novo para vocês. Réplica. Como não perceberam? Queridos, abra comigo Provérbios, capítulo 31. Abra aí, Provérbios 31. Eu quero mostrar uma coisinha para vocês. Que aqui tinha muito dedo de mulher sábia. Muito dedo de mulher sábia. Presta atenção. Provérbios 31, a partir do versículo 10. As irmãs já são cansadas de estudar isso aqui, né? Provérbios 31. Veja o versículo. Passei aqui. Versículo 10 até o versículo 12, por exemplo. Pega aí. Provérbios 31, 10 a 12. Mulher virtuosa, quem a achará? Praticamente uma poesia aqui, né? É uma poesia. Que maravilhosa é essa mulher, gente. Mulher maravilhosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal. De vez em quando, todos os dias da sua vida. Como é que um homem podia abraçar uma causa daquela lá de Neemias? Uma igreja toda estrupiada, como diziam os antigos, sem ter sossego em casa, uma mulher rixosa em casa, uma mulher chata, uma mulher encrenqueira, uma mulher faladeira, sempre sem controle na língua. Sabe aquela que ela pega lá o texto de 1 Pedro 3 e fala assim: eu tenho que ganhar meu marido com 100 palavras. Ela põe uma palavrinha a mais, né? Com 100 palavras, em vez de ser 100 palavras, né? Ela enche o marido dela de fala. Como que um marido trabalha como um líder, e não é só aqui, em todos os lugares da vida, com uma mulher que não contribui, dura de coração. E aqui, olha só essa mulher. Agora você pula para o versículo 23 de Provérbios 31 ainda. Seu marido é estimado entre os juízes. Aqui, aqueles que estavam na porta da cidade e ficavam julgando a causa de toda a cidade. Juízes. Eram líderes espirituais. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Os anciãos da terra, os mestres da terra. O marido dessa mulher aqui, ele tem sossego na sua alma para poder servir a igreja, para poder servir os irmãos. Não tem um bibelôzinho dentro de casa, ou uma menininha que ele está criando, que nunca está satisfeita com nada, sempre está faltando alguma coisa. É o centro das atenções, né? A mulherzinha tem que, se eu não fizer do jeitinho, ele fica meio engessado, né? Se eu não fizer do jeitinho que ela quer,
eu vou arrumar encrenca, então deixa eu fazer certinho. Ele geme. Ele faz o serviço dele gemendo. Quantos irmãos, presbíteros e diáconos às vezes não passam por isso, queridos? Queridas, estou falando para você agora, mulher. Acorda. Quantos presbíteros não sofrem? Às vezes você, mulher, nunca vai ver, mas ele está enfiado dentro de um banheiro, dentro do serviço dele, às vezes dentro de um carro, ele para embaixo de uma árvore e chora o tempo todo. O seu coração está esmagado por causa da perversidade sua esposa. Ele não tem coragem de chorar perto de você, porque você ainda vai pegar no pé dele se ele chorar. E ele chora em oculto. Vocês sabem que isso acontece? Mas as mulheres são fundamentais para um ministério saudável, unido, forte, perseverante. A mulher é a que é uma auxiliadora idônea, a mulher que é uma auxiliadora idônea, dá suporte e não é um empecilho para o ministério do seu marido, dos seus irmãos. Aliás, a mulher virtuosa se coloca como suporte para o ministério do seu marido. De que forma? Orando por ele. Que mais? Incentivando o seu marido e não dando trabalho ou preocupações desnecessárias para ele. Mulher, cresça. Não seja um bebê chorão. Ai, irmãos, como muitos irmãos não cresceram ainda mais por causa da falta da ajuda sua, mulher, esposa. Que pena. Teus maridos eram para estar, bem crescidos na graça de Deus, servindo ao Senhor. Não que dependa de você, porque quando Deus quer, Ele faz. Mas você ajuda muito. E você pode ser um empecilho, uma pedra de tropeço na vida do seu marido. Irmã, se arrependa, irmã. Porque se Deus tem um propósito com o teu marido e você não se arrepender, você vai pagar caro. Você vai pagar caro. Porque você foi chamada por Deus para ser, desde Gênesis, desde o Éden, você foi chamada para ser auxiliadora idônea do seu marido. Você foi criada, formada, lapidada, maravilhosamente criada para isso. O que nós concluímos? Esqueci. Antes de concluir, tem uma palavra de Lutero para nós. Olha o que Lutero escreveu para Kate. Sabe como é que Lutero chamava Catarina Vambora? Kate. Carinhosamente, Kate. Olha o que ele diz. Palavras de Martim Lutero sobre a sua esposa Catarina Vambora Lutero. Catarina Vambora Lutero. Minha querida Kate. Minha querida Kate, me mantém jovem e em boa forma também. Sem ela, eu ficaria totalmente perdido. Martim Lutero. Ela aceita bem minhas viagens e quando volto está sempre me esperando. Cuida de mim nas depressões, suportou meus acessos de raiva. Ela me ajuda em meu trabalho e, acima de tudo, ama Jesus. Acredito que Deus tenha usado minha vida para mudar a história da igreja, mas eu não poderia ter feito nada sem ela. Se um dia escreverem a história da reforma da igreja, espero que apareça o nome de Catarina junto ao meu, e oro por isso. Que lindo! Martinho Lutero, um modelo de um presbítero, falando da sua esposa, uma esposa verdadeiramente auxiliadora idônea. Então, vamos concluir. Neemias e seus companheiros de edificação já haviam passado pelo treinamento de suportar essas perseguições, as falsas acusações para desacreditá-los e as ameaças para desencorajá-los, e Deus os manteve unidos, mais fortes e ainda mais focados na obra. Vocês perceberam que Deus usou toda aquela perseguição para juntar mais os homens da liderança? Isso é uma liderança fiel.
não esparramou, juntou. A perseguição muitas vezes junta. Aliás, esse é o objetivo de Deus, tá? Para juntar mais, não para esparramar. Quem quer edificar, né? Vírgula aí. Quem quer edificar. Quem não quer edificar, uma hora vai espirrar fora, né? Os ataques de Satanás vêm e vão, mas a graça do Senhor da igreja permanece constante e para sempre sobre os líderes e sobre os membros de igreja que são fiéis. Outra coisa, a estrutura de uma igreja bíblica deve ser mantida para continuar abençoando as famílias dos membros. E pessoas são mais importantes do que a própria estrutura. Preste atenção, tem um livro, eu li esse livro, gostei demais, chama-se A Videira e a Treliça, ou a Treliça e a Videira, eu não lembro bem agora. Treliça é aquele suporte onde os plantadores de vinhas, né, de pés de uva, parreiras, eles colocam aquela treliça, né, aquelas madeirinhas, né, cruzadas, para apoiar. É necessário para que ela se desenvolva melhor, não tenha contato com o solo, né? Mas o importante ali não é aquelas madeirinhas, não é aquela treliça, o importante é a videira, só que a organização precisa. Mas aqui que é o ponto, a gente precisa entender, a igreja é importante, as pessoas são mais importantes do que a organização, do que o templo, do que todo o material físico que tem aqui. As pessoas são mais importantes. E esses cuidados desses líderes aqui é focar não só na estrutura, mas mais ainda nas pessoas. Somente, outra coisa que a gente conclui, né? Somente depois que temos real noção de onde Deus nos tirou, do quanto fomos perdoados, da imensa graça que nos foi concedida, que então nos dispomos de corpo e alma para o serviço do reino de Deus. Você já pensou de onde você veio? Você já pensou, vamos supor, principalmente pessoas que vieram de outras igrejas e falsas igrejas. Você já pensou, parou para pensar um pouquinho a graça que Deus tem te dado? Eu não estou falando que nós temos mérito como homens, mas a graça de você estar ouvindo o verdadeiro evangelho. Você já parou para pensar nisso? Isso é um motivo para você ou se oferecer para o serviço ou abençoar os irmãos que vão fazer isso, mas não seja um empecilho. Não divida a igreja, não fique comentando sobre os seus líderes, não cuspa no prato que você ainda está comendo. Não faça isso. De onde vocês vieram? Como estavam os seus casamentos? Como estavam suas famílias? Como estava a sua fé em Cristo? Quais princípios vocês aprenderam lá? Ou aqui não aprendeu nada ainda? Então é isso. Sejam fiéis. Abençoe os seus líderes. Abrace a causa, vista a camisa. Sirva, ajude a servir. Algumas aplicações aqui diante das vésperas das nossas eleições ministeriais, como já fizemos em nossa última reunião de oração. Quem esteve aqui na reunião de oração pôde ver que nós já estamos intercedendo na IBD, né? Da semana passada, já estamos intercedendo para que Deus envie mais trabalhadores para a vinha, né? Já estamos pedindo isso, o Espírito Santo já intercedeu e nós oramos dessa forma, pedindo: Senhor, levanta mais homens, levanta mais trabalhadores para a vinha, não é? Então, e mais do que isso, não somente continuemos orando para que Deus levante esses trabalhadores, mas vamos pedir que Deus nos dê, a cada um de nós, corações gratos e unidos a eles. Peça para Deus mudar seu coração. Você tem alguma dúvida de alguma doutrina que está sendo pregada? Chega na liderança e confronta eles. Pergunta, fala, vai atrás, vai querer saber. Teus presbíteros estão aqui para isso, apurrinha eles. Converse com eles. Mas não fique semeando coisas que você não tem entendimento nenhum, e isso vai fazer mal para você e para sua família, viu? Deus vai colocar ordem nessa desordem.
E se for da parte dos presbíteros, ele também vai colocar a ordem na desordem. Nós não somos infalíveis. Ninguém disse que nós somos infalíveis. Ninguém disse que nós já chegamos a uma super organização. Olha para isso aqui. Só que tem uma coisa. Tem homens fortes e corajosos aqui pondo a mão na massa. Toda semana. Para tentar manter a casa em ordem e para reorganizar o que ainda falta. Ore por eles. Abençoe esses homens. Deem atenção e unam-se àqueles que genuinamente têm o mesmo foco de edificação e se colocam como verdadeiros parceiros. Nunca fiquem focados nas más conversações que corrompem os bons costumes. Tem más conversações por aí, sai fora! Estou te dando um conselho, meu irmão, minha irmã, sai fora! Se eu não gosto de comer uma comida num determinado restaurante e vi que não presta, eu não vou mais lá. Mas eu não preciso ficar falando. Saia! Eu sempre disse, tem muitas igrejas em Campo Grande que são melhores do que essa. Você não gostou da comida de um restaurante? Procura outro. Mas não fica comendo aqui, sendo nutrido aqui, falando mal da comida. Segundo, não se amedrontem com os dardos inflamados do maligno, porque mesmo através de bocas de pessoas próximas, você vai receber dardos inflamados do maligno. Mas orem e Deus vos dará paz para perseverarem na obra e afugentará os inimigos tantas vezes quantas forem necessárias. Fiquem tranquilos, você que quer abraçar a causa, fique tranquilo, você que está orando pelos seus presbíteros e diáconos, fiquem tranquilos, Deus não vai deixar a igreja cair por conta de falatórios, ou de dardos inflamados do maligno. Deus prometeu, o Senhor prometeu, que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Terceiro, sejam fortes e corajosos, para enfrentar problemas, para buscar soluções e para serem auxiliadores dos edificadores. Mas, se ainda não é o seu tempo, pelo menos intercedam por aqueles que estão com as mãos na obra. Então, queridos, seja de qualquer forma um auxílio, nunca um empecilho. Seja um auxílio. Estejam onde Deus quer que vocês devem ficar. Fiquem no lugar onde Deus quer que você esteja. Nós não estamos fazendo aqui um apelo, não precisa fazer apelo para ministério. Porque Deus faz isso. Nós ensinamos o caminho, mostramos a realidade da situação. Tem muita obra aqui nessa igreja para ser feita. Tem muita caminhada, muito muro ainda para ser reconstruído. Então nós precisamos de gente que quer somar. Então, continue orando. Se é o seu chamado, Deus sabe. Eu não sei nada. Deus é que sabe se você será um chamado ou não. No tempo de Deus, esperamos que isso aconteça. Como o Rodrigo falou nessa manhã, quem dera todos fossem profetas, né? Quem dera todos fossem presbíteros e diáconos, né? Seria uma bênção, todos os homens da igreja servindo aí oficialmente. É uma bênção, queridos. Uma bênção, né? Mas é Deus que chama. Enquanto isso, orem, não atrapalhem, orem pelos seus líderes. Coloquem-se à disposição deles no que for possível. E procurem não falar mal, porque vocês não sabem a luta que eles estão tendo. Ó Deus, por Tua graça, Senhor, nós compartilhamos a Tua palavra. E agora, na promessa de que o Senhor mesmo fez, que ela não voltará vazia, nós descansamos em Ti. Que essa palavra esteja ferindo os nossos corações, mas também nos curando e nos limpando de todo engano que possa haver em nossos corações. Senhor, Tu nos conduzistes até aqui graciosamente, então aplica essa palavra a todos os ouvintes nessa manhã. Que todos sejamos edificados para a Tua glória. E não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus.
Amém, Pai.